falo assim, sempre falo que o meu pai ele estava quase se aposentando numa carreira de funcionário público, faltando 5 anos para se aposentar, ele tinha um ótimo projeto e 3 filhos. É isso que ele tinha, uma ideia e 3 filhos. Não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha conhecimento em gestão, em vendas, nada. Ele é o cara do produto, né? E hoje é muito meu público esse, é o cara do produto que tem uma empresa e quer fazer acontecer, né? E lá eu tinha 14 anos. Então a gente começou a construir a empresa junto com meu pai. Aí, o pessoal sempre pergunta, é segunda geração? Não, a gente fez junto com ele. Ele conhecia o produto, a gente não conhecia nada, mas a gente foi aprendendo no caminho. E esse aprender no caminho, a gente apanhou pra caramba, porque era dificuldade financeira, falta de conhecimento, falta de experiência. Não tinha nem computador e Google naquela época, então era assim, era muito tentativa e erro mesmo. Eu lembro que eu sempre busquei muito o conhecimento, mas era limitado o conhecimento, né? Era lá um cursinho ou outro do Sebrae, uma coisinha ou outra, mas aquilo era muito pequeno diante da necessidade de uma empresa. E ali a gente foi crescendo, foi se organizando, ao ponto que eu me estabeleci na diretoria de gestão de pessoas e na diretoria de marketing. Sempre sentei nessas 2 cadeiras e assim foi até 3 anos atrás. Então, foram 28 anos dentro da empresa, ajudando a construir, junto com os irmãos também, né? Depois começamos em 3 irmãos, hoje são 5 irmãos no negócio, todos sócios trabalhando juntos. A gente trabalhou sempre muito bem em família, né? Cônjuge, cunhados, enfim, a família toda sempre trabalhando junto. E hoje estamos aí 29 anos de empresa, atendendo o Brasil inteiro, com tecnologias para tratamento de água, que é a desinfecção de água e esgoto. Atuamos também muito forte na área de indústrias, principalmente alimentícias, que demanda uma qualidade de água muito, né, muito severa, o controle de qualidade. E também resorts, que é parques aquáticos, as piscinas de maior porte. Então, hoje, olhando para trás, era improvável a gente estar aqui, né? Porque diante de tanta dificuldade, tanta limitação financeira, técnica, enfim, de toda a ordem. Eu falo, quando eu dou os treinamentos, as mentorias, eu falo, gente, eu sei o que é todo tipo de desafio que você pode estar vivendo na tua empresa, com pessoas, com questões tributárias, questões jurídicas, com questões de boleto atrasado, cartório cobrando, oficial de justiça. Eu conheço tudo isso. Eu sei o que é o desafio do dia a dia. Mas a gente não desanimou. A gente perseverou e, graças a Deus, hoje é uma realidade assim que a gente nunca sonhou viver, é muito melhor do que a gente um dia sonhou. Meu pai ainda está ativo na empresa, a família toda ativa, mas eu decidi sair, tem uns 5 anos, e precisei de uma transição para conseguir deixar a chave do setor com outra pessoa, né? Porque a diretoria era minha, né? As duas. Então, para deixar o setor ok, para passar o bastão, precisou de muita organização, gestão, processo, formar os sucessores ali dentro dos setores. A questão da governança também é muito importante, que toda empresa implante a questão de governança. As questões de... A questão familiar também, né? Eu falo assim, a saída da empresa, para mim, foi um parto. Foi doloroso. Foi doloroso para sair, porque é uma vida inteira ali dentro. Então, tinha a questão técnica, que eu precisei organizar para sair, mas tinha também a questão emocional. É um vínculo muito forte. E meu pai sempre falava muito assim, eu sei que é do jeito dele, né? Eu fiz isso aqui para vocês, eu fiz isso aqui para vocês. Cara, isso tinha um peso. Nossa Senhora. Né? E como é que eu vou sair se ele deixou para mim? Como é que eu vou deixar essa herança, né? É responsabilidade muito grande. Mas fui preparando o emocional, fui preparando realmente a casa também para conseguir me dedicar ao que eu faço hoje, que é a mentoria, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Por que eu faço o que eu faço? Principalmente porque eu sei que a gente não precisava ter passado tudo aquilo que passou. Se tivesse orientação, conhecimento, alguém que pega na mão e fala, vai por aqui, vai por ali, aí vai dar errado e vamos, né? Tô junto se der errado. A gente não tinha isso. Então, hoje, a mentoria, eu falo assim, quem tem um mentor tem um presente de Deus na mão, porque a gente encurta muito o caminho, né? A gente acelera muito o resultado, a gente ajusta muito a mentalidade, a forma de fazer as coisas. Então, mentoria, para mim, hoje, eu falo, é um estilo de vida e que, graças a Deus, pode ser muito bem remunerado, né? Muito bem remunerado. Mas é juntar toda a experiência, toda a história, todo o conhecimento com o servir, né? Eu amo ajudar as pessoas, amo. Carol, uma coisa super bacana de ver sua fala, sua história, né? É que o mentor é diferente de um professor, de alguém teórico. O mentor é alguém que já passou pelaquilo, né?
né? E bacana ver você querer compartilhar isso para realmente encurtar os caminhos. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque na teoria é tudo fácil, né? A pessoa falar uma teoria é uma coisa, agora a pessoa ter vivido é outra. Então, vai além simplesmente do racional. Tem o racional, tem o emocional e tem os desafios que tem pela frente. E saber que cada um tem um desafio diferente e vai ter ali a sua jornada diferente, né? Então, como mentor aí, você tem uma grande responsabilidade ali nesse sentido também. Parabéns pela sua escolha, né? De deixar a empresa de vocês andando ali, né? E buscar ajudar essas pessoas, porque isso encurta demais o caminho, facilita. E, assim, uma coisa que eu sugiro bastante para as pessoas que tenham mentores, que consigam ter bons mentores e escolher a diferença de mentor com pessoas que não têm essa característica. Tem umas pessoas que tentam se colocar como mentor, mas não tiveram essa trajetória. Ninguém consegue mentorar, consegue guiar se não teve a mesma trajetória, né? É o que eu falo, para ser mentor tem que ter cancha, tem que ter calo na mão, tem que saber tem que ter amassado barro, né? Então, eu amassei barro. Tudo que tinha que fazer na empresa que era possível, eu fiz. Desde fazer serviço de banco, até contratação, feiras, eventos no Brasil, no exterior, furação de chapa, embalar equipamento, fazer cobrança, nota fiscal. Tudo que tinha que fazer, a gente fez. Então, eu sei. A hora que eu vou falar com as pessoas, eu sei o que eu estou falando. Então, isso dá muita credibilidade, dá muita confiança também para quem é mentorado meu. Que o pessoal sempre fala para mim, nossa, Carol, não consegui enxergar dessa forma, não consegui entender isso. Por quê? Porque, academicamente, é uma coisa. Agora, você ter executado aquilo ao longo dos anos, você ter... Não, eu leio muito, eu estudo muito, eu fiz mestrado, tal, mas nada como a prática, nada como o dia a dia ali para mostrar onde que o calo vai apertar e onde é que você vai mover o próximo passo. Então, isso tudo tem que ter experiência. Então, eu falo sempre, vai contratar um mentor, vai entrar numa mentoria, olha a história da pessoa. Você está contratando um modelo mental, você está contratando a história, a experiência. Não é só um clubinho para tomar café. Não é só um agrupamento de gente. Isso você pode ter no clube, você pode ter em qualquer outro lugar, vai na igreja, tal, mas uma mentoria é uma transferência de bagagem, de história. É aquela coisa, a mentoria de negócios hoje existe, mas de outras coisas, de repente, a gente conversava com a avó, né? Falava, pai, ô mãe, como é que é tal coisa? Por quê? É a vivência, é o calejado da vida que eles passavam para a gente. Filho, não faz isso. Filha, não anda com essas pessoas. Já era mentoria. Já era mentoria de vida. Né? Você vai num padre, num pastor, está mentoreando a vida? Está mentoreando. E hoje, graças a Deus, a gente tem a mentoria de negócios. Porque eu sou uma pessoa, eu fiz especialização em gestão estratégica de pessoas na universidade pública. Todos os professores eram concursados. Eles não tinham empresa. Eles não tinham empresa. Fica fácil falar, né? Aí tinha que o pessoal mais falava. Todo mundo ali era de mercado, profissional trabalhando, atuante e tal. Poucos empresários, mas a maioria era profissional de RH. Eles falavam assim, tá, a teoria na prática é outra. Por quê? Porque uma coisa é o que está institucionalizado num livro, formalizado. E agora está mais dinâmica essa questão da literatura, né? Mas antes, não. Antes, eu acho que ainda hoje talvez seja isso. Se alguém puder corrigir, me corrige. Mas, para entrar numa grade curricular, tem que ter aprovado pelo MEC, tem que passar por um monte de coisa. Até isso acontecer no business já passou, já está velho. Já está notícia antiga, já não vai servir para nada. Então, no mundo tão dinâmico que é empreendedorismo, que é business, não tem como ficar esperando o MEC aprovar. Né? Assim, me explicaram, tá? Eu não sei exatamente qual é o processo. Mas se é esse mesmo processo, eu falei, não tem como ficar esperando. O business é rápido, a dinâmica de marketing, de negócios, de pessoas é muito rápido, liderança é cada vez mais rápido, as gerações estão mudando. Então, essa vivência é o que habilita uma pessoa a ser mentor. Não tem como falar, eu fiz um curso, né, e vou ser mentor. Não, você tem que ter vivido para ser mentor. Bacana nesse comentário da Carol, a questão também de você escolher suas formações, né? Principalmente nessa questão de empreendedorismo, da questão de empresário, você tem que buscar referências que tenham contato com o mercado. Isso mesmo antes da mentoria, né? Você, no começo da trajetória como empresário, empreendedor ali, é importante você buscar professores, instituições que estejam mais ligadas ao mercado, que vai ter muito mais prático. Às vezes, no passado, a gente tinha muito uma questão de universidades públicas, né? E a universidade pública, minha
opinião pessoal, tá? As universidades públicas, elas ficam muito longe do mercado e boas universidades privadas se aproximam de uma forma mais rápida do mercado. Mas vamos dar uma descontraída nesse papo. Eu queria conversar um pouquinho aqui, eu queria aproveitar um pouco mais aqui para saber um pouquinho de como é que está a ordem, Oxa, o que é essa ordem, né? Comentar assim, como é que está sendo essa experiência, porque uma coisa que eu acho que a mentalidade de quem está na ordem é uma mentalidade de empresários, porque não é para qualquer um. Ali é pôr tudo em ordem, né, Cíntia? É para colocar as coisas em ordem. É verdade. E exige, né, um sacrifício diferenciado, porque a gente está ali, a gente está esse mês ali dedicado a isso, fora né, de Carol? casa, né? Fora de casa, longe dos filhos, e mudando ali certas coisas que a gente não fazia, né? No meu caso, né, eu nunca tinha entrado direito numa academia, né? Morria de vergonha de treinar. Entrou foi por engano, né? Mas não é que não, é que é lado. Deixa eu explicar para o pessoal o que é a ordem. O que é a ordem, né? A ordem foi um convite do Joel. A gente tem um clube, a gente participa de um clube de empresários vamos enorme, começar com o Clécio para chegar na ordem, né? Vamos comentar um pouquinho, né? A gente faz parte de, assim, a Carol é sócia com a gente, né? Também do Clex Club, né? É um clube dos maiores empresários do Brasil, né? São grandes empresários, né? Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro e vários outros bilionários ali, onde você tem acesso a muito conteúdo. Depois a gente volta no Clex Club, mas eu queria explorar aqui. O Joel selecionou algumas pessoas, né? 12 pessoas. 12 pessoas. Né? Conta um pouquinho assim, essa seleção das 12 pessoas para trabalhar saúde. Porque o Joel tem a questão que é saúde, né? Família e trabalho. É isso que e aí os empreendedores, né? Assim, tinha muito foco no quê? Muito foco no trabalho, muito foco no trabalho. E alguns conseguem dar o próximo passo, que é a família. É uma ordem inversa, né? E depois, para chegar na saúde, a última coisa que o empreendedor faz é tomar conta dele mesmo, né? Então, ele até trabalha a questão da mentalidade pensando na empresa. Eu vou estudar porque a empresa precisa, né? Tá pensando no negócio, mas antes de tudo, para ter um bom empresário, para ter um bom CNPJ, tem que ter um bom CPF, e o CPF tem que estar ali com saúde. Forte. E aí, é isso que é a ordem. São 12 empresários, né, selecionados pelo Joel, num grupo de centenas,